para se manter, para se sustentar. Para quem trabalha é uma coisa, irmãos. Uma pessoa limitada como ele era. Com certeza nessa época aqui não tinha essa lei do PCD. Você sabe o que é PCD, né? São pessoas limitadas fisicamente, que têm oportunidades de trabalhar em empresas. A empresa lança uma cota, né, de quantidade. Por exemplo, está contratando 100 pessoas para trabalhar. 10 vagas, pessoas PCD, né? Pessoas especiais. Nessa época não existia essa lei. Então, qual é o meio de sobrevivência dele? Pedir esmola, mendigar. E não é fácil, irmãos. Você está se humilhando. Você está dependendo de outra pessoa. Talvez a pessoa, ele saia de casa assim, com uma expectativa muito grande de que poderia arrecadar valores, né, que pudesse naquele dia sustentar a sua família. Irmão, deve ser terrível uma coisa dessa. Alguém já passou por isso aqui? Não, e que não passe. Porque só sabe quem passa. Só sabe quem passa. E eu fico avaliando a posição de João e de Pedro, os apóstolos, que é interessante que é a primeira, irmãos, é a primeira aparição. É a primeira aparição de João e Pedro depois que Jesus foi ao céu. A primeira aparição. E quando eles foram para o templo, eu fico imaginando, irmãos, como deve ter sido a semana daqueles caras. Como deve ter sido, Rodrigo, a vida dele durante os dias. Será que esses homens não tinham guerra na vida deles? Será que esses homens não tinham lutas na vida deles? Deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Eu e você somos compostos por dois tipos de lutas. Aliás, uma luta e uma guerra. Você sabe qual a diferença das duas? Você já viu aqueles ringue de boxe? Quem já viu na televisão? Já viu? Luta de boxe? Ali é um cerco, né? É um cerco. E como é que é chamado ali? De luta ou de guerra? Luta. Por quê? Porque é algo interno. Aí você viu essa batalha que houve aí, ou que está acontecendo, né? A Ucrânia com a Rússia, né? Israel com Hamas. Ali é chamado de luta ou de guerra? Guerra. Por quê? Porque é algo externo. Deu para entender a diferença? A luta é interna, a guerra é externa. Então, tanto eu quanto você, todos os dias nós temos uma guerra e uma luta. Uma luta interior e uma guerra aqui fora. Todos os dias. Daí eu fico pensando como é que era a vida desses caras, de João e Pedro. Vocês acham que eram fácil? Uma, eles não tinham preocupação com a vida física deles. Porque nessa época aqui eles viviam debaixo de uma perseguição muito grande. Jesus já tinha ido embora. Quem estava com eles nessa época era o Espírito Santo, irmãos. Então não era fácil a vida dos caras. Porque até então a Bíblia diz que Pedro tinha sogra. Ora, se ele tinha sogra, porque ele era casado. João talvez não, porque João era um dos mais moços, né? O mais novo. Mas ele se propôs a ir para o templo. Fazer o quê? Orar. Amados, não é fácil para todos nós. Não é fácil estar servindo a Deus. Não é fácil ter uma certeza no coração de quem você serve. Não é fácil você estar aqui agora nesse momento, nesse ambiente, tudo é favorável, tudo é perfeito. Tudo é muito bom. Nós cantamos canções, nos alegramos, né? Nos emocionamos, é normal, isso é natural todo ser humano. Mas quando passamos por essas portas, tanto a luta interior quanto as guerras já estão prontas para atacar.
para que a gente possa definir quem nós somos em Deus. Então, para esses homens também não era fácil isso. Eu quero que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 14, versículo 11. João, capítulo 14, versículo 11. Diz assim a palavra: apenas creiam que eu estou no Pai. Quem disse isso? Foi Jesus. Apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Jesus estava pedindo algo demais aqui? Não. Ou creiam pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Aí veja o que ele diz no verso 12: eu lhes digo a verdade. Irmãos, uma coisa era quando Jesus dizia assim: eu digo a vocês. Outra coisa é quando ele dizia assim: eu digo a verdade. Qual que era a verdade? Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. Será que você consegue compreender a dimensão dessa palavra? Ele diz assim, escuta: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim, somente isso, irmãos, crê, fará as mesmas obras que tenho realizado. Você já viu as obras que Jesus fez? Tem um texto na Bíblia que diz assim, que ele fez tantas coisas que não existe livro no mundo que consegue conter. Isso no período de 3 anos do seu ministério, aconteceu isso. Para as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores. Essa palavra maiores, eu achava assim que a gente ia fazer coisas grandiosas mais do que Jesus, mas não vai. Quando fala essa palavra maiores, está falando que a gente vai fazer em quantidades. Porque Jesus viveu aqui na terra quantos anos? Até quantos anos? 33. Tem alguém aqui que seja mais do que 33 anos? Levanta a mão. Mais da metade. É? Mais da metade aqui tem mais de 33 anos. Eu não vou perguntar a idade de vocês não, irmãos. Não vou perguntar não, porque quem está sendo filmado, a gente precisa, né? Tem uma coisa... O que a palavra do Senhor está dizendo aqui? Pela idade que você tem, que eu tenho, é para ele fazer mais coisas do que Jesus fez quando estava na terra. Porque ele foi até os 33 anos. E até maiores, pois eu vou para o Pai. Agora você abre aí Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos capítulo 16, a partir do verso 16. Diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem recusar a crer será condenado. Aí verso 17 ele começa a dizer: os seguintes sinais acompanharão aqueles que... Observe que diz assim: os seguintes sinais acompanharão. Você sabe o que é você acompanhar? É você estar andando na caminhada com Cristo e os sinais seguindo você. Não é você atrás dos sinais. Você compreende isso, irmãos? É os sinais seguindo você. É isso que Cristo está falando. Aí começa a dizer assim, ó: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal algum.
e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Os sinais seguirão, irmãos. A igreja, queridos, aqui na terra, ela é um ser vivo, um organismo vivo, e uma representação dos céus aqui na terra. Agora, amados, se eu dizer uma coisa aqui a você, o verso 18 diz assim: pegarão as serpentes sem correr perigo. Se vir uma cobra, por favor, não vá pegar na cobra, né? Não, porque o pastor leu o versículo lá. Pegarão as serpentes e não vou correr perigo. Aí está lá a bicha assim, armando todinha, e você vai. Aí chega no hospital, mas como você foi no negócio, não foi o pastor falando na igreja, você não estava nem lá. Ainda vou mandar apagar o vídeo. Paga o vídeo. Edita o vídeo. Isso aqui são significados do mundo espiritual, tá? Não vou entrar em detalhe não. O significado do mundo espiritual. Então, percebe que o evangelho, ele é comportamentos, uma vida, um hábito muito simples que o cristão precisa obter. É somente crer. Porque uma coisa é ter fé, outra coisa é crer. Qual a diferença do que eu acredito? Fé, você não consegue ver, não consegue enxergar pelos olhos espirituais. Crer são atitudes. Aquilo que eu professo, aquilo que eu creio, eu preciso praticar. Eu preciso demonstrar. Eu preciso realmente ser uma referência de Deus. Não é somente eu falar. Não é somente eu ensinar. Não, irmãos. É a vida diária. São todos os dias. É um hábito, é um estilo de vida, irmãos. É um estilo de vida. Que a igreja do Senhor pode viver essa vida aqui na terra, porque não é promessa minha, é promessa de Cristo sobre a igreja. Então, quando Pedro e João chegam no templo, aquele homem, não sei quanto tempo ele está por lá, interessante que a multidão passava. Mas quando Pedro e João, irmãos, quando a pessoa tem uma referência de Deus, escute isso. Quando alguém tem uma referência de Deus, os comportamentos, no estilo de ser, no estilo de vida, a pessoa é conhecida na eternidade e é conhecida também aqui na terra. Porque quantas pessoas não entraram naquele templo? Quantas? Muitas. Mas quando vieram os dois, diz a Bíblia aqui, ó, no verso número 3. Quando ele viu que Pedro e João, a Bíblia faz questão de falar Pedro e João. E não foi nada por acaso, irmãos. E não foi nada por acaso. Porque eram homens que doaram a sua vida, doaram os seus sonhos, seus projetos, para viver uma vida de Cristo sem custo algum. Sem custo algum. Quando viram Pedro e João, iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Alguma tradução diz que pediu o quê? Esmola, né? Pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele, dá a entender que já haviam passado desse homem, se voltaram para ele e pensa assim: olhe para nós, disse Pedro, olhe para nós. Irmãos, teve uma vez que uma pessoa ela se manifestou, aí chamaram o irmãozinho lá. Quando o irmão foi na casa dessa pessoa, quando chegou lá, a pessoa estava manifesta. E a pessoa disse assim: olhe para mim. A pessoa olhou, a pessoa estava manifesta. Agora olhe que está dentro de mim. Diz que a pessoa se torceu todinho e ali expulsou aquela entidade. Amado, você tem noção da autoridade que a igreja de Cristo tem aqui na terra? Se a gente como igreja começar a compreender isso, na nossa essência, a gente não vai perder muito tempo com pequenas coisas. A gente não vai
desanimar com pequenas coisas. A gente não vai parar com pequenas coisas. Irmãos, até hoje, assim, eu não vejo, vamos dizer assim, um outro organismo, se é assim que eu posso falar, que movimenta dois mundos, céu e terra, a não ser a igreja de Cristo. A não ser a igreja de Cristo. Movimenta os céus e movimenta a terra. Lida com as leis espirituais e também com as leis físicas. Você sabia disso? Queridos, nós precisamos ter em nossa consciência quem nós somos em Deus. Porque cada um de nós temos uma porção de Deus. Olhe para cá, irmãos. Cada um que está aqui nessa noite tem uma porção de Deus. Mesmo que você não acredite, mas existe uma porção de Deus para ser derramada sobre a vida de cada um. A partir do momento que você dizer assim, poxa, eu acredito, Senhor, eu quero essa porção, esteja preparado. Desce como água jorrando sobre a sua cabeça, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Porque hoje, amados, o que eu mais vejo, infelizmente, e às vezes eu fico até triste, as pessoas agora estão se apoiando demais apenas nas suas lutas emocionais. Eu acredito, irmãos, que nós temos que cuidar das nossas emoções. Amém? E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala isso. Espírito, alma e corpo. Mas o que eu vejo são pessoas tendo convulsões, crises emocionais e abandonando o evangelho como se fosse uma coisa assim, corriqueira, banal, Rodrigo. Não consegue lidar com as suas lutas interiores, seus pensamentos. Não consegue lidar com as pressões aqui fora, com as guerras. Qualquer coisa que acontece na vida, na casa, a pessoa quer parar. Não vou mais para a igreja. Como se a igreja tivesse sido o pivô. Está entendendo? Como se a igreja tivesse sido o autor das lutas das pessoas. Não é, irmãos. Não é assim. Cristo nos chamou para que nós possamos guerrear uma guerra. E no final, teremos a eternidade. Amados, se o Senhor nessa noite pegasse você onde você está e um palmo do seu rosto, ele abrisse uma visão, escute isso, da eternidade que aguarda você. No mínimo, sabe o que você faria? Ou diria, Senhor, manda mais guerra para mim, porque vai valer a pena. Agora o problema é que o povo de Deus está cada vez mais se dissipando, se perdendo dentro de si. Não tem mais prazer, irmãos. Não tem mais vontade. Então muitas vezes isso, a porção que Deus vai derramando no coração de cada um, isso muitas vezes vai se dissipando. Entende? Existem pessoas que podem passar anos conversando com uma pessoa, evangelizando, acompanhando. Mas existem outras que em fração de segundo destravam na vida delas. Por quê? Porque um é melhor que a outra? Não. Um planta e outro rega. Um planta e outro rega. Mas quem dá o crescimento? Sabe por que Deus dá o crescimento? Para que a arrogância não caia no nosso coração. Foi o que ganhei. Eu já vi, irmão, pessoa dizendo assim. Eu ganhei essa vida para Cristo. Irmãos, eu já ouvi pessoas dizendo assim, rapaz, fulano, eu lutei por fulano, ganhei para Cristo. E o irmão veio de outra igreja e tirou daqui para visitar a igreja. Amados, que mentalidade é essa, irmãos? Cristo é de todos. Diga comigo, Cristo é de todos. E ali Pedro, olhe para a sua Bíblia, diz assim, verso 4. Se voltar para ele, disse, olhe para nós, disse Pedro, olhe para nós. O homem fixou o olhar neles. Eu imagino, Duda, o que passou na mente desse cara? Vai vir dinheiro bom aí.
A oferta vai ser legal, né? O cenzão ali, né? Esse olhe para nós. Vai vir um negócio bom aí, cara. Vai abrir a carteira, vai passar o Pix. O Pix nada ainda, né? Acho que o cara olhou assim e disse: hoje eu tiro minha barriga daquela situação. Irmão, sem nada pior do que a pessoa ter uma mente escrava. Uma mente de dependência de uma vida reprovada por Deus. Não tem nada pior, irmãos. E a Bíblia diz assim: o homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Está na Bíblia isso. Esperando receber alguma esmola, irmãos. O que mais trava a vida de uma pessoa é a incredulidade que ela carrega dentro dela. É a incredulidade. Porque se esse homem chamou João e Pedro, é porque ele sabia da história desses caras, sim ou não? Ele sabia. Sabia ou sabia? E por que ele esperou a esmola? É porque tem gente que se contenta com pouco, irmãos. Tem gente, meu irmão, que se contenta com pouco. Sabe, quando aquela mulher foi pedir ajuda a Jesus sobre a sua filha, que estava endemoniada, ele disse assim: não, eu tenho que dar os pães aos filhos de Israel. Foi o que ela disse. E das migalhas até ela comeria. Aquilo ali mexeu tanto com Jesus, que não deu migalhas a ela não. Chama ela para a mesa. Existe muitas vezes cristão, irmãos, que se contenta com migalha. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho aqui. O Senhor, Ele é rico em misericórdia. Profundidade de riqueza e sabedoria, irmãos. Profundidade é você mergulhar. Será que você compreende isso? A sua vida talvez estaria melhor, talvez não, com certeza, digo isso com certeza, estaria melhor do que está hoje se você não se contentar com as migalhas. Mas sente na mesa, porque é uma porção de Deus para a tua vida. Só que as distrações vai nos roubando durante a semana, nos roubando. Irmãos, teremos culto só quinta-feira. Quinta-feira. Você acha que não vai acontecer nada com você daqui até lá? Você acha que vai estar tudo bem mediante essa palavra que você está recebendo hoje? Vai acontecer, irmãos. É normal. É natural. Tá? Só para você ficar mais contente, é natural. Vai depender da tua atitude. Vai depender da tua ação. Vai depender da tua fé. E aqui a palavra do Senhor diz: fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, diz: não tenho prata e nem ouro. Frustrou o cara. Ele tinha uma necessidade. Tinha ou não tinha? Ele tinha uma necessidade. Tinha ou não tinha, irmãos? Amados, quando a pessoa caminha em cima da necessidade e ela não é suprida em cima da sua necessidade, ela se frustra. Por quê? Porque o coração dela não estava em Deus. Estava em pessoas, estava em coisas. Você compreende isso? Eu não tenho prata nem ouro, disse Pedro. Mas o que eu tenho, eu lhe dou. Uau, irmãos. Deixa eu perguntar uma coisa aqui a você. O que você tem nessa noite para dar? O que está dentro de você, no seu coração, na sua mente, na sua alma, que você pode dar? Pedro falou assim: eu te empresto. E se eu lhe dou, eu lhe dou. O que Pedro deu? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-se e ande. Irmãos, escute uma coisa em nome de Jesus: o que você carrega no seu peito não é somente para você, é sobre o outro também. Temos aqui duas pessoas que vão participar agora no final de semana do Radical. Não é somente só sobre vocês.
é sobre o outro também. Vocês tiveram um final de semana muito bom. Eu nem sei o que aconteceu lá, porque eu nunca fui. Mas teve coisa que eu aprendi na raça, irmãos, levando carreira dos outros. Sério. Ao vivo e a cor. Teve coisa que eu aprendi, minha irmã, lá da senhora mora, um punhal nas minhas costas, Roberto. Uma peixeira desse tamanho. É da raça. A gente evangelizava, irmão. Aqui eu tô a mil maravilhas conversando com vocês. Muitas vezes eu estava evangelizando. Meu pai colocava lá um corneta. Quem se lembra do corneta? Falava aqui, ia parar lá no Recife, né? Som. Alô, irmão. O eco, né? Ia longe. O pai chegava, fazia. Pai, não foi nada. Pessoal, você vai ficar hoje escalado no culto. Poxa, eu e quem? Você só. Irmão, começava de 2 horas da tarde, com o sol. A camisa de manga até aqui. A gravata levanta de fundo. Eu ficava lá. E ele pegava o grupo todinho e levava. Rapaz, pelo menos um, senão. Vai sozinho. Pior, dentro de mata. Era só mato e a casa do irmão, aqui atrás. O irmão ficava lá dentro. Só mato. Aí depois de morar lá dentro. Só mato. Você que está aí me ouvindo, olha que Deus, Ele quer abençoar você, Ele quer. E quem estava escutando, eu não sei. Às vezes dava um desânimo tão grande. Teve uma vez o meu irmão do meio, ele estava lá falando, ministrando sozinho, mesmo lugar onde eu estava, sozinho ministrando. Aí ele bateu aquela frieza nele, aquela coisa. Uma coisa você tá, as pessoas aqui olhando para você, né? Sushi, não, peraí, eu vou terminar o culto mais cedo hoje. Ele me contou isso. Isso que eu estava desanimado, que ele olhou, e o cara sentado dentro do mato, olhando para ele. Entendeu? O que você recebeu não é para você, é sobre o outro também. A igreja que não caminha dessa forma, ela perdeu, ela engessa, ela para na caminhada, ela fica bloqueada, é sobre o outro também. Então aqui, Pedro diz assim, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E para concluir nessa noite, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Diz assim, ó, o apóstolo Paulo falando aos irmãos de Filipos, motivando, encorajando aqueles homens, aquelas mulheres, aquela igreja. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estou vendo pessoas procurando, vou esperar. Ajuda aí, por favor. Filipenses capítulo 1, versículo 6, para nós concluirmos aqui nessa noite. Os irmãos daí atrás acharam, quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu vou também. Isso era na época dos cultos. Aí você diz, o pastor vem cada uma, né? Isso a gente fazia antigamente na outra igreja que nós fazíamos parte. Para despertar o pessoal. Diz assim, tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Agora escuta uma coisa, qual foi a boa obra que Jesus começou em vocês? Não foi aqui na terra, irmãos, foi no céu. Amém? Capítulo 1, versículo 6 de Filipenses 1 e 6. Achou? Amém, glória a Deus.
Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, onde é que ele começou essa boa obra, irmãos? Na eternidade. Ele estava fazendo a senhora. Ele estava fazendo vocês. Ele estava fazendo você, ele começou. A obra na igreja ainda está aperfeiçoando. Ele está aperfeiçoando você. Ele está aperfeiçoando a mim. Ele irá completar até o dia em que Cristo Jesus voltar. Até o dia que Jesus voltar, é quando ele vai completar. Pronto, acabou-se. Terminei. Então, se alguém chegar para você e dizer assim, você é muito bom, faça como Jesus falou, não me chame de bom, bom é pai. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus não tinha terminado a obra, não tinha concluído a missão. Então, da mesma forma, o Senhor ainda não concluiu a missão em você. Então, a porção que você tem, a unção que Deus derramou no seu coração, no seu peito, quando você carrega no seu espírito, não é somente sobre você. Você não pode reter isso. Irmãos, às vezes pode ter pessoas que podem abraçar todo mundo, mas tem aquelas que chegam a dar um abraço e destravam a pessoa. Já percebeu isso? Tem pessoas que passam a vida inteira falando para outra a mesma coisa. Chega outro e fala a mesma coisa e destrava. São porções, são unções. Então não é sobre você não pode reter isso. É sobre o outro também. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa hora em nome de Jesus. Você não pode ter ouro, não pode ter prata, não pode ter um emprego. Bota aquela música aí, meu irmão, por favor. Não pode ter nosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai, muitas moradas. Se fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar-vos um lugar.